O Benfica foi derrotado nos oitavos de final do Mundial com uma derrota pesada diante do Chelsea e com esta derrota as águias agora focam-se totalmente na preparação para a temporada 25-26. Vamos falar então sobre esta derrota, mas também dos preparativos por parte da direção encarnada para a próxima época. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. O Benfica cá com estrondo no prolongamento e é eliminado o Mundial de Clubes, sendo derrotado pelo Chelsea por 4-1. O primeiro gol da partida foi dos ingleses, com Reece James a conseguir marcar aos 64, num lance onde a falta podia ter sido evitada por parte de Florentino Luís. A barreira foi mal colocada e Turbino também podia ter feito um pouco mais para defender aquele gol. O Benfica só depois de estar em desvantagem é que começa a atacar e a causar algum perigo, mas sempre com algumas dificuldades. Perto do final do jogo começa a haver trovoada e temos uma pausa de cerca de 2 horas, e quando o jogo regressa para os 5 minutos mais tempo extra, o Benfica consegue ter um penalti quase caído do céu e consegue empatar a partida através de Ángel Di Maria, a dar aqui algumas esperanças para que o prolongamento fosse um pouco diferente. No entanto, aos 92 minutos do prolongamento, Prestiani é expulso e o Benfica vê-se a jogar com menos um jogador, e aí as coisas ficaram bem difíceis, ainda que na primeira parte do prolongamento até tenha sido o melhor momento do Benfica, com algumas saídas de bola perigosas e com alguns momentos em que podíamos até colocar-nos em vantagem. No entanto, no segundo tempo do prolongamento foi um completo pesadelo. O Benfica sofre um golo bastante consentido. Leandro Barreiro perde a bola e Nkunku aproveita um frango de Turbino para colocar a bola no fundo das redes, e a partir do momento em que fica em desvantagem, o Benfica quebra psicologicamente e vai completamente abaixo, sofrendo mais 2 golos, um por Pedro Neto aos 114 e outro por Desburi Yal aos 117, permitindo então que o Chelsea se qualifique para os quartos de final. 4-1 acaba por ser um resultado muito pesado, ainda que a estratégia de Bruno Lage para este jogo tenha sido absolutamente terrível, e a forma como ele também não conseguiu dar soluções através do banco também é algo preocupante, e meteu-se com uma postura extremamente defensiva quando não fazia sentido absolutamente nenhum. Está a treinar o Benfica, tem de jogar ao ataque. Uma coisa é colocar esta estratégia quando estamos a enfrentar equipas superiores à nossa. Não me pareceu o caso do Chelsea, que não é propriamente um tubarão. Acho que devemos estar a jogar o jogo pelo jogo, olhos nos olhos, tentar ter mais bola, procurar criar perigo. Tivemos muitas dificuldades em sair em transição ofensiva, e Bruno Lage também não conseguiu, através do banco, ajudar a equipa. É certo que muitos jogadores estiveram abaixo daquilo que podem fazer. A expulsão de Prestiani também não ajudou no prolongamento, mas acho que o treinador podia e devia ter tido uma estratégia inicial diferente e devia ter ajudado também a equipa com algumas substituições, principalmente a melhorar o meio campo, que me pareceu uma das zonas que estava mais frágil ao longo do jogo. O Benfica deixa assim os Estados Unidos eliminado nos oitavos de final, quando podia ter continuado em prova e avançado até mais longe. Fecha então com um prémio de 26 milhões e com um grande amargo de boca, porque podíamos e devíamos ter capacidade para ir mais longe nesta competição. Com a eliminação neste Mundial Clubes, o Benfica também se despede de Ángel Di Maria, ele que fez então o seu último jogo de águia ao peito, marcou na despedida. Acaba por ser aqui um ciclo que termina, de um jogador extraordinário, um talento absurdo, um dos grandes nomes que passou pelo Benfica. Tivemos no início da sua carreira, tivemos também agora na parte final, mas valoriza a atitude de regressar ao Benfica, tentou dar tudo. Algumas vezes o corpo não deixou, principalmente nesta temporada, onde teve mais problemas físicos, mas o talento e a qualidade esteve sempre lá. É um craque que nos deixa. Sei que algumas vezes foi algo criticado, mas enfim, eu vejo sempre Di Maria e o talento dele como uma solução, nunca um problema. No entanto, acho que podia e devia ter sido melhor gerido, seja por Roger Schmidt,
seja por Bruno Lage. Ainda assim acaba por somar 2 troféus, algo curto, acaba por não sair pela porta grande como todos desejávamos. Uma supertaça e uma taça da Liga é pouco, mas é um jogador extraordinário e desejo-lhe tudo de bom. É um jogador extraordinário, de grande qualidade, um dos grandes nomes que passou pelo Benfica nos últimos anos e que vai ser sempre lembrado como um craque. E enfim, queria mesmo só que ele tivesse se despedido do Benfica de outra forma, com mais títulos no currículo. Tanto o Benfica como ele mereciam uma história mais feliz. E bem, com esta eliminação do Mundial de Clubes termina finalmente a época 24-25, uma temporada muito dura e com muitas exceções. Agora os jogadores vão ter então um período de férias, sendo que a SAD do Benfica vai estar a trabalhar com o objetivo de ter já caras novas no regresso ao trabalho. Uma delas será seguramente Amar Dedic, o lateral direito que estávamos a precisar, ele que vem do Red Bull Salzburgo, e o Benfica deve pagar cerca de 10 milhões de euros pela sua contratação. O jogador já esteve em Lisboa, fez os testes físicos e exames médicos e está tudo bem, já terá mesmo assinado contrato e falta apenas o anúncio oficial, que à partida será no próximo mês, para que esta transferência conte já para os valores da próxima temporada, sendo que então o desejo por parte da estrutura benfiquista passa por resolver o mais rápido possível vários casos que têm pendentes, vários reforços que precisam de chegar à luz. Bruno Lage já admitiu publicamente que as duas principais prioridades por parte do Benfica passam pelo reforço da lateral direita, que já está resolvido, e também pela contratação de um extremo direito. Uma vez com a saída de Di Maria, que vai então regressar ao Rosário Central, o Benfica fica com Bresciani e Tiago Veia, e as águias desejam contratar um jogador para ser titular pelo lado direito do nosso ataque. E parece que houve uma nova investida para Moussa. De acordo com o jornal A Bola, o Benfica terá feito uma proposta de 18 milhões de euros, mais 3 milhões em objetivos. No entanto, o Feyenoord, clube do Extremo Argelino de 23 anos, terá voltado a recusar esta proposta, considerando-a demasiado baixa. Em 24-25, Moussa fez 43 jogos, marcou 11 golos e fez 3 assistências. E o Feyenoord depois ter vendido Santiago Jiménez, e num momento em que parece que Igor Paixão também vai abandonar o conjunto de Roterdão, não está disposto a fazer muitas mais vendas, principalmente jogadores que considera importantes, sendo que uma saída de Moussa seria sempre por valores irrecusáveis. O Benfica, por seu lado, procura resolver esta questão do extremo direito o mais rápido possível. Tem este argelino como uma das prioridades, mas já houve aqui também outros nomes apontados. Roger Fernandes, do Sporting Braga, e Assir Asprilla, do Girona, também são aqui nomes no qual o Benfica tem estado com eles debaixo do olho. Tiago Almada, emprestado pelo Botafogo ao Lyon, é um dos alvos do Benfica para a próxima temporada, sendo que John Textor, dono dos dois clubes, pediu inicialmente 40 milhões de euros e não estava com grande vontade do jogador sair do conjunto gaulês. No entanto, com a ameaça da descida do Lyon para a segunda divisão, a situação mudou e o Benfica procura aproveitar esta confusão toda no conjunto gaulês para procurar fechar a contratação por valores bem mais baixos. No entanto, começam também a surgir outros interessados em garantir Tiago Almada, e temos aqui um forte candidato. O Atlético Madrid parece que também terá demonstrado interesse em garantir o internacional argentino, e aqui a luta pela contratação de Tiago Almada fica bem mais complicada se realmente os colchoneros avançarem com uma proposta, uma vez que têm uma maior capacidade financeira, seja para fazer uma proposta para o jogador, como também para cobrir um ordenado bem mais elevado do que o Benfica. A pressão começa a aumentar, vamos lá ver se é possível esta contratação, mas terá sempre que ser abaixo deste valor dos 40 milhões. Vamos ver se a Atlético de Madrid também entra na corrida, mas é aqui um jogador no qual o Benfica tem muito interesse de contratar,
mas será sempre um negócio muito difícil de se concretizar. Parece que o Benfica não desistiu de um regresso de João Félix. A partida entre as Águias e o Chelsea, além do jogo no Mundial de Clubes, serviu também para as duas direções falarem um pouco sobre a questão João Félix, sendo que o Chelsea já sabe que era uma cena definitiva de um jogador pelo qual gastou 50 milhões de euros no último verão para o contratar ao Atlético Madrid. Acabou por não ter muito espaço nos Blues, foi emprestado ao Milan, onde também acabou por não se destacar por aí além, sendo que está neste momento à procura de um novo clube, que Bruno Lage já confirmou publicamente que o Benfica tem interesse no regresso de João Félix, e o João Félix também tem interesse num regresso ao clube que o formou. O problema está aqui é mesmo na venda em definitivo, que o Chelsea continua a insistir, e parece que o Benfica está disposto a fazer um investimento na ordem dos 30 milhões de euros. Não vai para lá desse valor. E o jogador também tem que baixar de forma significativa o ordenado. Vamos lá ver se realmente vai haver um regresso. O certo é que os rumores vão continuando. Vamos lá ver se é desta que Félix vai regressar ou não à luz. Com o final da temporada desportiva 24-25, o Benfica também tem de tomar decisões para os jogadores que estão ou estiveram emprestados ao Benfica, sendo que Samuel Dal já é negócio fechado e é reforço do Benfica em definitivo. Amdoni terminou o empréstimo mais cedo e resta então saber qual é que vai ser o futuro de Belotti e de Renato Sanches, e se para o avançado italiano de 31 anos o mais provável é a saída a acontecer. Ainda há algumas dúvidas sobre Renato Sanches e nos últimos dias houve então muitos rumores sobre a possibilidade do Benfica receber o jogador novamente por empréstimo, e seguramente nos próximos dias o Benfica vai confirmar então a saída oficial de Belotti e a tomar a decisão final sobre Renato Sanches, sendo que na minha perspectiva eu deixava sair os dois. O Belotti acho que é um jogador que tem um ordenado muito alto para aquilo que ia jogar no Benfica, ia ser suplente, e o Renato, gosto muito dele, mas o aspecto físico é mesmo um grande problema, e preferia ter um jogador que estivesse disponível fisicamente para toda a temporada e não com o coração nas mãos, sem saber se Renato está ou não pronto para o próximo jogo. Um dos casos que vai ser preciso resolver é encontrar um substituto para Carreras, porque o espanhol não vai ficar cá durante muito mais tempo, a saída está mesmo para breve, e isso ficou claro com a não utilização dele neste jogo contra o Chelsea. Bruno Lage, antes e após o jogo, tentou encontrar justificações para não o colocar em campo. O Álvaro Carreras não jogou porque eu entendo que o Samuel Dal está neste momento melhor que o Álvaro. Tomo sempre as decisões assim, foi nesse sentido que fizemos este Mundial, olhar para os jogadores a cada momento ao longo da época, e o Samuel, com o jogo que fez contra o Bayern de Munique, mereceu claramente a minha confiança para jogar, disse então o treinador do Benfica. Se já seria estranho Carreras não ser titular, mais estranho é ele não ter jogado nenhum minuto em 120 minutos de partida frente ao Chelsea. Isso só quer dizer que ou o negócio já está fechado ou está em vias de, e o Benfica não quis arriscar e o jogador se lesionar nesta partida. Bruno Lage acabou por tentar fugir aqui um bocadinho à temática do negócio e da saída, mas parece mais do que inevitável, se Carreras não jogou neste jogo, que fazia todo o sentido jogar. Só quer dizer que o lateral espanhol está em vias de sair e vai fazer muita falta ao nosso Benfica, e esperemos que as Águias já estejam a trabalhar no seu substituto, e é preciso resolver então também o problema da lateral esquerda quando a saída de Carreras for oficializada. Uma das grandes dúvidas para 25-26 era o futuro de Otamendi, mas o Benfica já confirmou a renovação do capitão das Águias até 2026. Ele que chegou à luz na temporada 2021, sendo que conta já com 230 partidas pelo Benfica, tendo marcado 15 golos e feito 10 assistências. O jogador de 37 anos também já comentou a renovação de contrato. Olá benfiquistas, estou com a mesma ambição e ilusão de sempre, estamos juntos, vou sempre defender o escudo que nos representa, vamos com tudo,
disse o central de 37 anos. Acaba por ser uma renovação que faz sentido. Otamendi esteve muito bem nesta temporada 24-25, apresentou números que não tinha apresentado até agora, sendo que mantém ainda uma grande capacidade física, portanto acho que a continuidade faz sentido. Um aspecto que me agradou foi a renovação ser de apenas um ano. Acho que a idade de Otamendi, 37 anos, faz sentido a avaliação ser anual, uma vez que é um jogador que está na fase final da carreira. Também temos que ter em conta o estado físico do jogador e, sendo assim, uma renovação de ano a ano, dependendo da performance do jogador, acho que tem toda a lógica. Agora esperemos, obviamente, que o Otamendi apresente uma excelente temporada em 25-26 e que nos ajude a conquistar muitos títulos. Temos saída confirmada e oficializada. Meite deixou de ser jogador do Benfica e assinou em definitivo pelo PAOK, sendo que as águias recebem cerca de 1 milhão de euros pela venda do médio francês de 31 anos, que nunca conseguiu convencer no Benfica. O PAOK tinha uma opção de compra e acabou então por conseguir convencer Meite a ficar pela Grécia, sendo que o jogador chegou à luz em 2021, acabou por ser contratado ao Torino por 6 milhões de euros, mas só jogou pelas águias na sua primeira temporada, fez 27 jogos, foi cedido ao PAOK, ainda teve uma temporada também emprestado ao Cremonese, mas ficou mais do que evidente que foi uma aposta falhada, um jogador que não devíamos ter contratado e acaba por sair pela porta pequena, um jogador que acabou por demonstrar não ter qualidade e capacidade para jogar no Benfica. Um negócio que também está muito perto de ser oficializado é o empréstimo de David Jurasek para o Besiktas. O jogador já viajou para a Turquia, onde fez os exames médicos e foi recebido em festa por parte dos adeptos do conjunto turco, sendo que então Jurasek vai integrar o plantel comandado por Ole Gunnar Solskjaer por uma temporada com opção de compra. O defesa checo esteve emprestado pelo Benfica aos alemães do Hoffenheim durante ano e meio, onde nesta temporada realizou 21 partidas e conseguiu 3 assistências. E acaba por ser aqui o negócio possível, sendo que não havia possibilidade de uma transferência definitiva. O Benfica coloca então o jogador no campeonato turco, onde espera que ele valorize e que permita aqui uma venda no futuro, tentando atenuar os 14 milhões que investimos para este lateral checo, que infelizmente não conseguiu ganhar o seu lugar nem demonstrar qualidade para representar o Sport Lisboa Benfica. Quem também vai sair é Henrique Pereira, que vai assinar pelo Santa Clara. O jovem extremo de 23 anos vai deixar então as águias, sendo que o Benfica fica com 50% do passe deste jogador, que na última época esteve emprestado ao Casa Pia por empréstimo, fez 26 jogos e marcou 2 golos, sendo que o Benfica não tinha planos para Henrique Pereira, opta então por uma cena definitiva, ficando com uma porcentagem de passe. Falta agora apenas o anúncio oficial para a confirmação deste negócio, mas o acordo está selado entre as duas equipas e o jogador. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre a prestação do Benfica neste Mundial de Clubes. Achas que foi aquilo que era esperado ou podíamos ter almejado mais? Queria saber também quais é que pensas que são os trabalhos que são essenciais de fazer para preparar para uma temporada 25-26 bem melhor do que esta que terminou ontem. Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag derrota pesada. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações benfiquistas.